Bom dia. Jeremias 24. Livro de Jeremias, capítulo 24. Então Deus mostrou-me 2 cestos de figos colocados diante do templo do Senhor. Isto ocorreu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, rei de Judá, os líderes de Judá, e os artesãos e os artífices. Um dos cestos continha figos muito bons, como os que amadurecem logo no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins, amargosos, intoleráveis ao paladar. Então Deus me indagou: que vês, Jeremias? Eu respondi: figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são insuportáveis. Então o Senhor dirigiu a mim a sua palavra e me revelou: assim Deus, o Deus de Israel, considera como esses bons figos os deportados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos caldeus, os babilônios, a fim de prover-lhes o que era bom. Fixarei meus olhos sobre eles para o seu bem, e os trarei de volta a esta terra, e os edificarei, e não os demolirei, plantarei, e não os arrancarei mais. E lhes darei um coração capaz de conhecer-me, e de compreender que eu sou Deus, o Senhor. Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Todavia, como se procede com os figos ruins e intragáveis, diz Deus, do mesmo modo tratarei com Zedequias, rei de Judá, com seus príncipes e líderes, com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei alvo de terror e de desgraça diante de todos os reinos da terra, para todos os lugares para onde eu os banir. Eles se tornarão um exemplo de grande humilhação, um objeto de ridículo, vergonha e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e as doenças epidêmicas, até que sejam exterminados da terra que dei a eles e os seus antepassados. Então Deus mostra numa visão a Jeremias, o profeta Jeremias, 2 cestos de figos. E um cesto estava cheio com figos bons, bonitos, saborosos, e o outro com figos ruins, já apodrecendo, intragáveis. E Deus pergunta a Jeremias o que tinha visto. Esse cesto Jeremias viu ali, era uma visão na porta do templo, em Jerusalém. E isto, quando esta visão aconteceu em Jeremias, a maioria dos habitantes de Jerusalém já tinha sido levado para o cativeiro, para a Babilônia. Mas ainda restava bastante, tinha outros que tinham fugido, se refugiado no Egito. E Deus tinha pregado antes, através do profeta Jeremias, que o povo ia para o cativeiro ou ia morrer espada ou fome por causa da rebeldia à palavra de Deus. Toda rebelião ia pagar, ia ser punido. E os falsos profetas então pregavam que não ia acontecer nada disso, que Deus ia proteger, cuidar, e Jeremias falava o contrário, como nós vimos nos capítulos anteriores. Só que agora Deus disse para ele, falou: olha, a única maneira de tem que salvar é se entregar, se render à Babilônia. Aqueles que se entregaram, se renderem, vão para o cativeiro, mas vão permanecer vivos. Aqueles que se rebelarem contra o castigo serão mortos. Não importa onde estiver, que esteja no Egito ou onde, em qualquer lugar distante for, vão ser mortos a espada, doença, uma peste qualquer, ou de fome. Todos vão ser punidos. Mas aqueles que se entregarem, foram para o cativeiro, se entregar, foram como prisioneiros lá para a Babilônia, eu os farei voltar.
A promessa dele é que dentro de 70 anos o povo voltaria, aquele que tinha ido para o cativeiro, e o Senhor ia mudar, ia transformar, ia dar uma boa terra para ele, ia cuidar deles, que eles voltariam arrependidos. Nós, muitas das vezes o Senhor nos impõe um duro fardo para nós carregarmos e nós não queremos. Mas esse fardo vem principalmente em função das nossas desobediências. Eu falo muito sobre a questão do casamento porque é o meu ministério, o ministério que eu mais atuo, foi para que o Senhor tenha me chamado. As pessoas vivem, o casal, por exemplo, estão bem, mas de repente se afasta do Senhor, afasta da presença do Senhor. Então começa a acontecer desavenças, adultério, as brigas, e culmina então com a separação. Se um deles se volta para o Senhor, busca, se arrepende, mas vive na palavra, buscando o Senhor, não importa se é um mês, se é um ano, se é 5 anos, se é 10 anos, o casamento vai ser restaurado, a família vai ser novamente unida, independente do que você esteja fazendo, se uma das partes estiver buscando de acordo. Entretanto, se ela entender de não passar, eu não mereço passar esse tipo de luta, sofrimento, eu não vou ficar sozinha, eu não vou ficar sozinha, ele está lá ou ela está lá desfrutando da vida, eu não aceito, eu vou arrumar alguém para mim, e se rebela. Só está arrumando primeiro sofrimentos aqui, muito tipo de sofrimento aqui na terra, e depois vai sofrer por toda a eternidade, porque os adúlteros não herdarão o reino do céu. O castigo que nos sobrevém é exatamente em virtude dos nossos pecados, dos nossos erros. Mas quando o castigo vier, nós temos que aprender a não desviar da palavra do Senhor, a permanecer firme, a caminhar ali. Está doendo, está difícil, mas vamos perseverar, porque é certo que a vitória virá se nós permanecermos. Deus prometeu, falou, olha, aqueles que se entregarem ao rei da Babilônia voltarão, estarão com vida. Agora, aqueles que tentarem fugir ou fugiram vão sofrer. Mais adiante nós vamos ver que, inclusive, o Zedequias tentou fugir e teve uma morte triste. Antes disso, ele padeceu muito vendo a destruição e a morte da sua família. Jeremias capítulo 25. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, esta palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá. E o profeta Jeremias proclamou em toda a terra de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, profetizando. Durante 23 anos, a palavra de Deus tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vós, pregando-vos insistentemente, mas vós não tendes dado ouvidos. De igual modo, o Senhor vos mandou com insistência, todos os servos, os profetas, contudo não deste atenção, tampouco inclinaste os ouvidos para ouvir. Quando vos alertavam, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da malignidade das suas atitudes, e habitarei na terra que Deus deu a vós e a vossos antepassados, desde os tempos da antiguidade e para sempre. Não sigais outros deuses, para servir e adorar, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, e não trarei mal algum sobre vós. Entretanto, não me destes ouvidos, diz o Senhor, e ainda me provocaste a cólera por meio do vosso procedimento, contribuindo para o vosso próprio mal. Portanto, assim afirma o Eterno dos Exércitos, visto que não destes ouvido às minhas palavras, chamarei todos os povos do norte, diz Deus, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre a terra, esta terra, sobre os seus moradores, sobre todas essas nações em redor. Eu os destruirei totalmente e farei que se torne alvo de terror, de zombaria, vergonha, perpétua e desolação.
Jeremias profetizou durante 23 anos ali em Judá, sempre pregando, trazendo a palavra do Senhor, mas o povo não queria ouvir. Ela era uma voz somente, na verdade, uma voz incomodativa, que as pessoas não queriam ouvir. Queriam ouvir outros profetas, queriam ouvir os sacerdotes, que apregoavam só coisas boas. Ah, não, Deus está fazendo, Deus vai tomar conta, Deus está abençoando. Era esse tipo de palavra. E ele já falava o contrário: converte-se. Vocês têm que se converter, abandonar a malignidade, abandonar o erro, abandonar o pecado. Caso contrário, o castigo virá. É certeza que o castigo virá se vocês não se converterem. Mas eles não queriam ouvir. Além de Jeremias, foi enviado vários outros profetas que alertavam o povo, mas o povo nunca quis ouvir. Continuava no pecado, na mentira, continuava adorando outros deuses, continuava adorando imagem, continuava na prostituição, no adultério, na desonestidade, na maldade, continuava fazendo tudo aquilo que Deus condena. Não obstante de constantemente estar sendo alertado pelos vários profetas, homens de Deus que Deus realmente usava. Eles preferiam ouvir aqueles que falavam por eles mesmos, aqueles falsos profetas, mentirosos, assim como hoje tem muitos. E nós vemos ainda que Deus falou: olha, eu alertei vocês, se vocês largarem o pecado, se converter, eu não vou fazer o mal que eu estou pretendendo fazer. Eu não vou destruir vocês, eu não vou deixar vocês morrerem, eu não vou mandar vocês para o cativeiro, nós temos que converter. Eles não deram ouvido, não quiseram. Deus falou: olha, eu vou levantar o povo, vários povos contra Judá, vou levantar Nabucodonosor, meu servo. Como eu disse, eu vejo alguns pastores falar: não, Nabucodonosor representa o diabo, a Babilônia representa o diabo, não representa nada disso. Nabucodonosor, a Babilônia foi levantada, foi erguida pelo Senhor. Nabucodonosor, o rei, foi levantado pelo Senhor para punir, como instrumento de punição para Judá e para Israel, porque eles estavam em desobediência. A palavra de Deus se cumpriu. Deus falou que ia fazer e fez. Então, Nabucodonosor, como nós vimos aqui no versículo 9, o Senhor chama: olha, chamarei todos os povos do norte, diz Deus, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra. Então nós não podemos ir contra a palavra de Deus, criar teoria falando é isso, é aquilo, não. Nabucodonosor, Deus está dizendo que ele era meu servo, ele era servo dele. E o povo, por não obedecer, viu o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer com isso é que, quando nós não obedecemos, nós desobedecemos o Senhor, nós estamos sujeitos a receber duro castigo. Castigo enviado por Deus. Constantemente Deus nos alerta, continua nos alertando. Os profetas, hoje nós temos a Bíblia que o tempo todo a palavra está nos falando. Às vezes nós não queremos ouvir, nós queremos nos comprometer com o mundo, nós queremos o que o mundo nos oferece, nós queremos as regalias do mundo, queremos nos divertir, queremos sentir prazer, mas não queremos viver em Cristo. Por esse motivo, nós estamos agindo em rebelião à sua palavra. Quando nós estamos agindo em rebelião, nós somos considerados adversários, nós somos considerados inimigos. E, portanto, temos que receber o castigo que é dedicado aos inimigos do Senhor. Farei cessar dentre eles a voz de exaltação, de júbilo, a grande alegria, a voz do noivo, a voz da noiva, o som do moinho e a luz do candeeiro. Toda esta terra se transformará em um monte de entulho e tristeza, e essas nações servirão ao rei da Babilônia por um período de 70 anos. Quando se completar os 70 anos, julgarei e agirei contra o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos caldeus e os babilônios, por causa de suas próprias iniquidades, assevera Deus, e deixarei esta terra completamente arrasada para sempre.
cumprirei naquela terra tudo o que adverti que eu faria contra ela. Exatamente tudo o que está escrito neste livro que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porquanto os próprios babilônios serão feitos de escravos por muitas nações e grandes reis, e eu lhe pagarei conforme as suas atitudes e as suas obras. Deus falou, olha, eu levantei a Babilônia, eu levantei Nabucodonosor, e levantei para punir o meu povo que é desobediente. Eu levantei ele para matar, eu levantei ele para levar preso, né, levar para o cativeiro, para sacrificar o meu povo. O Senhor, fez isso. Em compensação, a Babilônia também está em erro, está praticando e vai praticar vários outros erros, desobediência. Por tal motivo, depois eu vou acabar com a Babilônia. E que ocorre que acabou, isso terminou. A Babilônia não existe mais. Pode olhar que o reino da Babilônia desapareceu. Deus falou que ia acabar para sempre, como ele disse aqui. E a severa Deus deixar essa terra completamente arrasada para sempre. Acabou, não existe Babilônia. O povo Israel está lá. Jerusalém está lá. Deus falou que ia trazer o povo depois de 70 anos. E nós que já vimos a história, já conhecemos que após 70 anos, o povo voltou do cativeiro. Aqueles que tinham ido para o cativeiro voltaram. E outros que tinham ficado, fugiram, realmente morreram. Morreram de fome, morreram sacrificados de todas as maneiras. Nós temos que compreender, quando Deus fala alguma coisa, com certeza vai acontecer. Nós temos que obedecer. Se nós erramos, existe o castigo, nós vamos passar pelo castigo. Nós podemos clamar misericórdia, mas Deus não se deixa enganar. Aquilo que o homem plantar, com certeza, semear, com certeza ceifará, com certeza vai colher. 70 anos, o povo ficou no cativeiro, os que não morreram. Então eis o que me ordenou Deus. Toma da minha mão esse cálice de vinho de minha ira, e faz com que eu beba todas as nações a quem eu te enviar. Beberão, cambalearão e enlouquecerão por causa da espada que enviarei contra eles. Então peguei o cálice da mão do Senhor e fiz com que dele bebesse todas as nações as quais Deus me mandou. Jerusalém e a cidade de Judá, seus reis, seus líderes, para fazer deles uma desolação, uma só desolação, e um objeto de horror, zombaria, vergonha e maldição, como hoje se vê acontecendo. O faraó, rei do Egito, a seus servos e príncipes, e a todo o seu povo. Toda a população estrangeira, todos os reis da terra de Uz, todos os reis da terra dos filisteus, Asquedom, Gaza, Ecrom, e o que resta de Asdod, e Edom, Moabe, os Moabitas, os Amonitas, e todos os reis de Tiro e de Sidom, os reis da terra de Alemar, Dedã, Temá, Buz e todos que rapam a cabeça. E os reis da Arábia, todos os reis dos estrangeiros que vivem no deserto. Todos os reis de Zinri, de Elão e da Média, todos os reis do norte, próximo, distante, um após outro, e todos os reinos da face da terra. Depois de todos eles, o rei de Sesaque, Babilônia, do mesmo modo, beberá do cálice. E em seguida profetizarás: eis que assim diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel: bebei, embebedai-vos, vomitai e caí, e não voltei-vos a erguer por causa da guerra que mandarei sobre todos vós. Eu falei, olha, mostrando para Jeremias como fosse uma taça, um copo, eu falei, pega dessa taça. Isso aqui é a taça da minha ira, que eu vou mandar por todos esses povos. Quero que você entregue para todos. Como que era entregar essa taça? Era profetizar. Jeremias profetizou contra o Egito, contra Judá, contra Israel, a Filístia, todos aqueles países, todas aquelas pessoas ali. Ele profetizou contra todos que estavam no erro, no pecado, os Amonitas, os Moabitas. Ele falou, olha, vai vir a desgraça, vai vir a destruição, vai vir a morte. Deus vai destruir vocês, vai vir a guerra.
contra a Síria, enfim, contra todos. Mas por que fez isso? Exatamente pela desobediência deste povo. Povo este, que muitos dele era para não mais existirem se, no início, o povo de Deus tivesse sido obediente. Porque quando Deus entrou com o povo na terra de Canaã, Deus tinha dado a ordem, falou, olha, todo lugar que vocês vão é para vocês exterminarem todos aqueles povos e assumir a terra. Por que Deus mandou exterminar? Primeiro, Deus só está entregando a terra, levantou Israel, exatamente porque aquele povo que antes morava lá era um povo desobediente e adoradores de imagem de deuses. Então Deus levantou Israel na época para punir. Mas falou, olha, exterminar todos. Por que para exterminar? Porque se deixasse, mesmo que fosse uns poucos, como infelizmente eles deixaram, eles iam aprender os costumes e os hábitos desses. Iam aprender a adorar outros deuses, outras imagens, como assim fizeram. Se eles tivessem no início obedecido ao Senhor, eles não teriam caído nessa esparrela. Mas eles deixaram, fizeram aliança. Josué fez uma aliança com os gibeonitas, sem autorização do Senhor, deixaram os gibeonitas lá no meio. Não, vão transformar ele em escravo. Mas acontece que mesmo que eles escravos têm os hábitos deles, os costumes de adorar outros deuses, eles foram aprendendo, acabaram se envolvendo filhas, casando com filho, enfim. Trouxeram a cultura prática de adorar outros deuses. E mesmo que eles citavam, isso não quer dizer que eles abandonaram Deus por completo, nem citar o nome dele, não. Eles falavam o nome de Deus. Falavam que amava a Deus, mas também amava aquilo, amava acolá. E essas nações, é claro, também foram crescendo. Então agora Deus falou, olha, além de Judá, o profeta Jeremias profetizou contra todo esse povo. Todos eles vão ser destruídos. Todos eles. E ele foi falando, onde teria morte, onde teria guerra, onde teria tudo. Esse foi o cálice da ira de Deus. Nós também, da mesma forma, Deus nos avisa. Aí nós desobedecemos. Então nós sabemos as consequências. Não adianta falar, não, inocente, eu não sabia das consequências. Sabemos sim. Todos nós sabemos quando nós estamos errando que existe consequência, nós vamos pagar. Tá? E nós pagamos não somente aqui, como que é o pior, é com toda a morte eterna, vergonha eterna, desonra eterna. Isso aqui é só uma pequena parte que nós estamos passando. Nós temos toda uma vida para ser vivida, ou uma morte para ser sofrida. Nós temos que escolher. Obedecer ou desobedecer, viver no Senhor ou não. Essa que é a escolha. Se recusarem pegar o copo da tua mão para beber, então lhes obrigará, dizendo, assim Deus dos exércitos, em verdade beberei deste cálice, pois se trago a calamidade até sobre a cidade que se chama pelo meu próprio nome, imaginais que podereis ficar impunes? Ora, certamente não havereis de ficar seu devido juízo. Sendo assim, eis que mando a espada sobre todos os moradores da terra, declara o eterno Deus Todo-Poderoso. Deus falou, mas pessoal, vamos pagar por isso. Se eles estão pensando que não, mas tem que entender se até o meu povo, né, que era Judá, Israel, Jerusalém, onde que tinha o templo dele. Se ele mandou o castigo para estes, não ia mandar para os outros? Para aqueles realmente que eram declaradamente inimigos de Deus? Porque aquelas regiões ali ao redor, eles realmente não amavam Deus. Eles tinham os deuses deles mesmos. Tinha uns que eram Astarote, outros Baal e por aí afora. Então eles não amavam mesmo. Então Deus está falando, escuta, vocês estão pensando que não vai acontecer na coisa, estão enganados. Se o meu povo, o povo separado, envia o castigo, e para eles não vou? Então não existe isso. Então eu vejo muita gente falar, não, eu sou de Deus. Ninguém toca no ungido de Deus, o ungido de Deus não toca. Tem muita palhaçada, tem muita mentira. Porque se nós estivermos no pecado, principalmente, nós vamos receber o castigo sim. Porque nós temos a obrigação de ser exemplo. Nós temos a obrigação de servir de modelo. E quando nós não agimos em conformidade com o Evangelho, em conformidade com a palavra de Deus, conhecendo, é com certeza que o castigo vem. Nós temos que compreender isso. Tu, portanto, lhe profetizarás todas estas palavras e lhes afirmarás, Deus ruge do alto e da sua santa morada. O seu trovão será ouvido,
rugirá fortemente contra a sua habitação, dará brados como os que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. O estrondo chegará até a extremidade da terra, porque Deus tem uma peleja contra as nações, entrará em juízo com todo o ser humano. Quanto aos ímpios, eles entregará a fio da espada, revela o Senhor. Assim diz Deus: atentai, o mal está se espalhando de nação em nação, uma terrível tempestade se ergue desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos por Deus estarão espalhados por todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles, e os seus corpos não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo árido. Chorai, lamentai e clamai com toda voz, ó pastores, revolvei-vos na cinza, vós que sois os líderes do rebanho, pois já chegou o dia de serdes mortos, e eu vos despedaçarei, e vós então caireis como carneiros selecionados para a matança. E não haverá refúgio para os pastores, nem escapatória para os líderes dos rebanhos. Deus falou: olha, vem o castigo, eu estou enviando o castigo mesmo. Quando fala não, Deus rugiu de lá, não, você não vai ouvir o rugido de Deus, como muitas pessoas pensam que é interpretado de maneira literal. Mas o que Deus está falando é exatamente que vai enviar o castigo. Você vai ver a morte, você vai ver a tempestade, você vai ver a guerra, você vai ver a fome, você vai ver a doença, você vai ver todo o mal. Deus preparou. Por que Deus preparou esse mal? Por causa da desobediência, a rebelião contra a palavra dele. Foi naquela época e ainda hoje. Todos nós pagaremos pelo que estamos fazendo. E principalmente, ele falou esses pastores, supostos pastores, os falsos pastores, falsos apóstolos, falsos líderes, falsos missionários, falsos evangelistas, falsos bispos, falso tudo, falsos irmãos, falsas igrejas. Vão pagar o que você está falando. Olha, vocês vão pagar, chegou a hora. Vocês vão prestar conta. Nós às vezes não conseguimos entender, igual várias pessoas chegam falando: pastor, não entendi, fulano é um homem de Deus, está passando por isso e por aquilo. Vai se examinar diante do Senhor. O castigo é certo. Nós estamos em erro, nós estamos rebelando, nós que temos obrigação de ser modelo, nós que temos que ser exemplo, estamos fazendo de maneira contrária, estamos ensinando o erro, nós que temos por obrigação cuidar do rebanho do Senhor, ensinar a verdade, conduzi-las pelo caminho certo, estão usando ela para extorquir, para mentir, para enganar, ensinando coisas tolas, conduzindo elas para a morte, ao afirmar que é só paz e alegria e bênção, sendo que não é isto. Se não houver conversão, se não houver mudança, se não houver transformação, existe morte para todos, principalmente para esses pastores. Nós temos que ouvir, Jeremias falou, continuou falando, temos que ouvir exatamente o que Deus usou esse homem para falar. Temos que abandonar as mentiras, vamos abandonar o erro, vamos abandonar a religiosidade, vamos abandonar o engano, vamos voltar para o Senhor. Senão a morte virá. Ele disse: não haverá refúgio para os pastores, nem escapatória para os líderes do rebanho. Vai pensar que vai ter escapar? Não. Porque eu estava na igreja e eu preguei e as pessoas se converteram. Você é o principal que vai para o inferno. Mentiu, enganou, extorquiu, roubou, comercializou, mercantilizou. Aí está o grito de pesar dos pastores, o choro dos chefes do rebanho, pois Deus está destruindo completamente as pastagens deles. Os pastos outrora tranquilos estão arrasados por causa do fogo da ira do Senhor. Como um leão, ele saiu enfurecido da sua toca. A terra deles ficou devastada por causa da violência, espada do opressor e fogo da sua ira. Interessante, nós vemos Deus falar o tempo todo: não, ele vai fazer, ele vai destruir, ele vai matar, ele vai acabar. E nós não vemos ele falar, não, que é o diabo que vai fazer. As pessoas gostam de culpar, não, o diabo é isso, aquilo. Não é. Deus vai fazer. Por que Deus vai fazer? Porque nós nos colocamos contrário a ele. O diabo nada mais é do que um anjo vingador do Senhor. Ele obedece às ordens do Senhor. Somente isso. Hoje ele está nesta posição de trazer destruição. E traz por ordem de Deus.
por causa da rebelião dele. Ele um dia foi rebelião, então hoje ele castiga esse estigma na vida dele. Na vida, não, na morte dele. Então é isso que nós temos que entender. O castigo vem, e não é o diabo, não. Quem envia é Deus. Porque nós estamos agindo como inimigo dele, nós desobedecemos, nós não vivemos a palavra dele, nós não praticamos, nós não queremos praticar o evangelho do Senhor. Hoje nós lemos o livro de Jeremias, até o capítulo 25. Amanhã, querendo Deus, nós iniciaremos no capítulo 26, sendo a vontade do Senhor. Mas toda dúvida, o que nós não entendemos, o que nós não compreendemos, nós buscamos resposta na Bíblia. As Escrituras que têm a resposta. Por isso eu digo, gente, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.